Já alguma vez se levantou da cama e sentiu aquele estalido nos joelhos, ou uma rigidez nas costas que não estava lá há uns anos? Já se viu a olhar para umas escadas e a pensar 2 vezes antes de as subir, não por cansaço, mas por um medo subtil, um medo de uma queda, de um osso que se parte com demasiada facilidade? Esta é uma realidade silenciosa para muitos de nós. A preocupação com a osteoporose, com a fragilidade dos nossos ossos, vai se instalando devagarinho, transformando pequenos gestos do dia a dia em potenciais perigos. Vivemos com o receio de que um simples tropeção no tapete da sala nos possa roubar a independência, nos possa prender a uma cama ou a uma cadeira de rodas. É um pensamento que nos assusta, que nos rouba a paz. Mas e se eu lhe dissesse que o segredo para construir uma fortaleza dentro do seu corpo, para fortalecer os seus ossos a partir do interior, começa todas as manhãs na sua mesa da cozinha? Sim, a primeira refeição do dia tem um poder que muitos de nós desconhecemos. Neste vídeo, vamos descobrir juntos os melhores pequenos almoços, refeições deliciosas e simples, que são verdadeiros aliados na luta contra a osteoporose. Vamos aprender a transformar o nosso prato matinal numa poderosa ferramenta para ter ossos mais fortes, mais resistentes e para vivermos a vida com mais confiança e menos medo. Fique comigo até ao final, porque tenho uma dica que o vai surpreender e que pode mudar a forma como encara a sua primeira refeição do dia. Vamos começar com algo que provavelmente já tem no seu frigorífico, mas que talvez não esteja a usar da forma mais poderosa. Falo do iogurte, mas não de um iogurte qualquer. Falo do iogurte natural, sem adição de açúcares, ou ainda melhor, do kefir. Muitas vezes, quando pensamos em cálcio, o leite é a primeira coisa que nos vem à cabeça. E com razão. Mas o iogurte e o kefir levam esta vantagem a um outro nível. O processo de fermentação não só concentra o cálcio, como também produz probióticos, aquelas bactérias amigas que são essenciais para a saúde do nosso intestino. E o que é que o intestino tem a ver com os ossos? Tudo. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes dos alimentos que comemos. De nada adianta consumir alimentos ricos em cálcio se o nosso corpo não o consegue absorver devidamente. Os probióticos do iogurte e do kefir preparam o terreno, por assim dizer, garantindo que cada miligrama de cálcio é aproveitado ao máximo para fortalecer a nossa estrutura óssea. Imagine os seus ossos como uma parede de tijolos. O cálcio são os tijolos. Mas para que esses tijolos se colem uns aos outros e formem uma parede sólida, precisam de cimento. No nosso corpo, a vitamina D funciona como esse cimento. Sem ela, o cálcio que ingerimos não consegue fixar-se nos ossos. Muitos iogurtes e leites hoje em dia já vêm enriquecidos com vitamina D, o que é uma ajuda preciosa. Mas a melhor fonte de vitamina D continua a ser o sol. Apanhar 10 a 15 minutos de sol nas horas de menor calor, nos braços e no rosto, pode fazer maravilhas. Talvez possa tomar o seu pequeno almoço à janela, ou numa varanda, combinando o útil ao agradável. Mas voltando ao nosso iogurte, como podemos torná-lo num super pequeno almoço para os ossos? É aqui que a magia acontece. Em vez de o comer simples, vamos adicionar-lhe alguns ingredientes-chave. Pense em frutos secos, como as amêndoas. As amêndoas não são apenas deliciosas e crocantes, são também uma excelente fonte de cálcio, magnésio e proteína. O magnésio é outro mineral fundamental, que trabalha em conjunto com o cálcio para construir densidade óssea. Uma mão cheia de amêndoas laminadas por cima do seu iogurte já faz uma diferença enorme. Depois podemos juntar sementes. As sementes de chia e as sementes de linhaça são pequenas, mas gigantes em benefícios. São ricas em cálcio, magnésio e fósforo, todos eles minerais que compõem a matriz do nosso osso. Além disso, são uma fonte de gorduras saudáveis ômega 3, que tem uma ação anti-inflamatória. A inflamação crônica no corpo pode acelerar a perda óssea, por isso combater a inflamação é também proteger os nossos ossos. 2 colheres de sopa de sementes de chia ou linhaça moída no seu iogurte e está a dar um passo de gigante. E para dar um toque de doçura e mais nutrientes? Frutos vermelhos.
morangos, mirtilos, framboesas. São ricos em antioxidantes e vitamina C. A vitamina C é crucial para a produção de colagênio, a proteína que forma a estrutura base dos nossos ossos, como se fosse a rede de ferro dentro do cimento. Um osso forte não é só duro, é também ligeiramente flexível para resistir a impactos, e o colagênio dá-lhe essa flexibilidade. Portanto, uma taça com iogurte natural, amêndoas, sementes de chia e frutos vermelhos não é apenas um pequeno almoço, é um verdadeiro tratamento de beleza para os seus ossos. É fácil, rápido e delicioso. Agora, se o iogurte não é a sua primeira escolha, ou se quer variar, tenho outra sugestão muito portuguesa e incrivelmente eficaz: a tosta de sardinha. Sei o que pode estar a pensar sardinha ao pequeno almoço? Pode parecer estranho para alguns, mas pense nisto. As sardinhas em lata, especialmente as que vêm com as espinhas, são uma das fontes mais ricas e biodisponíveis de cálcio que existem. As espinhas são tão finas e moles que se comem sem se dar por elas, e são puro cálcio. Além do cálcio, as sardinhas são uma bomba de vitamina D, especialmente as que são conservadas em azeite. É uma combinação perfeita que a natureza nos oferece. E não fica por aqui, as sardinhas são ricas em ômega 3, tal como as sementes de que falamos, ajudando a combater a inflamação. Como preparar? É muito simples. Pegue numa fatia de pão de boa qualidade, de preferência integral ou de centeio. Torre-a ligeiramente. Esmague uma ou duas sardinhas de lata com um garfo, misturando com o próprio azeite da lata, que está cheio de sabor e nutrientes. Se quiser, pode juntar uma pitada de orégãos ou um pouco de salsa picada para dar mais frescura. Barre esta pasta na sua tosta e já está. Tem um pequeno almoço salgado, saciante e que está a trabalhar ativamente para fortalecer a sua estrutura óssea. É uma tradição antiga que a ciência moderna veio comprovar ser extremamente sábia. Passando para outra opção fantástica e muito reconfortante, vamos falar dos ovos. Os ovos foram injustamente diabolizados durante muitos anos por causa do colesterol. Mas hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, são um alimento incrivelmente nutritivo e seguro. Para os nossos ossos, a gema do ovo é um pequeno tesouro, pois é uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D. Como vimos, a vitamina D é essencial para que o nosso corpo consiga absorver o cálcio que comemos. Além disso, os ovos são uma fonte de proteína de alta qualidade. A proteína é fundamental não só para os nossos músculos, mas também para os próprios ossos. Cerca de 50% do volume do nosso osso é feito de proteína. Músculos fortes também significam ossos mais protegidos. Músculos bem desenvolvidos ajudam a manter o equilíbrio, a prevenir quedas e, caso uma queda aconteça, servem como um acolchoado natural que pode diminuir o impacto sobre o osso. Portanto, um pequeno almoço rico em proteína é uma estratégia inteligente. Mas não vamos comer apenas ovos simples, vamos transformá-los numa refeição ainda mais poderosa. A minha sugestão é fazer ovos mexidos com espinafres e cogumelos. Por que esta combinação? Os espinafres são uma excelente fonte de cálcio de origem vegetal, mas o seu grande trunfo é a vitamina K. A vitamina K é como um gestor de tráfego para o cálcio no nosso corpo. Ela ajuda a direcionar o cálcio para os ossos e dentes, onde é necessário, e impede que ele se deposite nas artérias ou noutros locais onde poderia causar problemas. Muitas pessoas focam-se apenas no cálcio e na vitamina D, mas esquecem-se da importância vital da vitamina K. Um punhado generoso de espinafres frescos, salteados com os seus ovos mexidos, é uma forma fácil de garantir que está a ingerir esta vitamina crucial. E os cogumelos? Os cogumelos são fascinantes. São a única fonte de vitamina D de origem não animal. E tem um segredo. Se os expuser ao sol durante uns 15 a 20 minutos antes de os cozinhar, a sua produção de vitamina D dispara. É verdade, basta cortá-los em fatias e deixá-los numa travessa ao sol. Ao adicioná-los aos seus ovos, está a dar um impulso extra de vitamina D à sua refeição. Para preparar, é muito simples. Salteie os cogumelos fatiados e os espinafres num fio de azeite virgem extra com um dente de alho picado.
Quando estiverem macios, junte os ovos batidos e cozinhe em lume brando, mexendo suavemente. Terá uma refeição quente, saborosa e que é um verdadeiro cocktail de nutrientes para os seus ossos. Outra opção maravilhosa, especialmente para os dias mais frios, são as papas de aveia. Mas mais uma vez, com um toque especial para a saúde óssea. A aveia por si só é um cereal fantástico, rico em fibras que ajudam na saúde intestinal e na absorção de nutrientes. Mas para a tornar numa campeã dos ossos, podemos fazer duas coisas. Primeiro, escolher uma aveia que seja fortificada com cálcio e vitamina D. Muitos cereais de pequeno almoço, hoje em dia, já vêm com este reforço. Segundo, e mais importante, é a forma como a preparamos e o que lhe adicionamos. Em vez de cozinhar a aveia apenas com água, use leite ou uma bebida vegetal, como de amêndoa ou soja, que também seja enriquecida com cálcio e vitamina D. Isto vai aumentar exponencialmente o valor nutricional da sua refeição. Enquanto as papas cozinham, pode preparar os seus toppings. Já falamos das amêndoas e das sementes de chia, que são excelentes adições. Mas quero sugerir outra coisa. Figos secos. Os figos secos são surpreendentemente ricos em cálcio, potássio e magnésio. Picar 2 ou 3 figos secos e misturá-los nas suas papas de aveia não só lhes confere uma doçura natural deliciosa, como também um grande impulso de minerais amigos dos ossos. O potássio, por exemplo, ajuda a neutralizar os ácidos no corpo que podem levar à perda de cálcio dos ossos. E para um toque final, uma colher de tahine. O tahine é uma pasta feita de sementes de sésamo e é uma fonte incrível de cálcio. O seu sabor a noz combina muito bem com a doçura dos figos. Uma taça de papas de aveia quentes, preparadas com leite enriquecido, com figos, amêndoas e uma colher de tahine, é um abraço para a alma e um pilar para os seus ossos. É uma refeição que o vai manter saciado e cheio de energia durante toda a manhã, enquanto trabalha silenciosamente para fortalecer a sua estrutura. Por fim, para aqueles dias em que tem menos tempo ou simplesmente lhe apetece algo mais fresco e rápido, um batido pode ser a solução perfeita. Mas, mais uma vez, não um batido qualquer. Podemos construir um batido que seja uma verdadeira bomba de nutrientes para a saúde óssea. A base do nosso batido será, novamente, o iogurte natural, o kefir ou um leite enriquecido, para garantir a dose de cálcio, proteína e probióticos. A seguir, vamos adicionar um ingrediente verde. Muita gente torce o nariz a vegetais em batidos, mas prometo que, se escolher os certos e os combinar bem, mal dará por eles, e os benefícios são imensos. A minha sugestão é usar couve galega, ou couve-coração. Estas couves são campeãs em vitamina K e também fornecem uma boa quantidade de cálcio. Uma folha ou duas no liquidificador é suficiente. Para mascarar o sabor e adicionar mais benefícios, vamos juntar fruta. Uma laranja inteira sem a casca e as sementes é uma escolha excelente. A laranja não só dá um sabor doce e fresco, como é uma fonte riquíssima de vitamina C. Lembre-se, a vitamina C é essencial para a formação de colagênio, a rede de proteína que dá estrutura e flexibilidade aos nossos ossos. Sem colagênio suficiente, os ossos tornam-se mais quebradiços. Um osso saudável precisa de ser forte, mas também resiliente. Para dar ainda mais cremosidade e um impulso de gorduras saudáveis e minerais, podemos adicionar meio abacate. O abacate é rico em potássio e gorduras monoinsaturadas, que são anti-inflamatórias. E para um extra de proteína e cálcio, uma colher de sopa de sementes de cânhamo ou de manteiga de amêndoa. Junte tudo no liquidificador. Bata bem até ficar cremoso e tenha um pequeno almoço completo, delicioso e que pode beber enquanto se prepara para o seu dia. É uma forma incrivelmente eficiente de dar ao seu corpo uma dose concentrada de tudo o que ele precisa para manter os ossos fortes e saudáveis. E agora, como prometido no início, a dica que o pode surpreender. Falamos muito sobre o que adicionar ao nosso pequeno almoço, mas é igualmente importante falar sobre o que devemos talvez reduzir.
Muitos de nós temos o hábito de começar o dia com um café forte e pão com manteiga ou queijo. Não há nada de errado com isso em moderação, mas há dois ladrões de cálcio que se podem esconder neste hábito: o excesso de cafeína e o excesso de sal. A cafeína, em grandes quantidades, pode interferir com a capacidade do corpo de absorver cálcio. Não significa que tenha de desistir do seu café matinal, de todo. 1 ou 2 cafés por dia não costumam ser um problema. Mas se bebe 4, 5 ou mais cafés logo pela manhã, pode estar a prejudicar os seus ossos sem se dar conta. Tente talvez substituir um dos cafés por um chá verde, que tem menos cafeína e é rico em antioxidantes. O sal é o outro culpado. Quando consumimos muito sal, os nossos rins trabalham mais para o eliminar através da urina. E nesse processo, arrastam consigo o cálcio. Muitos alimentos processados de pequeno almoço, como alguns queijos curados, enchidos ou mesmo pão de forma industrial, podem ter quantidades surpreendentes de sal. Optar por um queijo fresco, que tem menos sal, ou por fazer o seu próprio pão, ou simplesmente ter atenção aos rótulos, pode fazer uma grande diferença. A surpresa aqui não é eliminar completamente estas coisas, mas tomar consciência do seu efeito. A chave é o equilíbrio. Desfrute do seu café, mas com moderação. Tempere a sua comida, mas prefira ervas aromáticas ao excesso de sal. São estas pequenas afinações diárias que, somadas ao longo do tempo, protegem verdadeiramente a nossa saúde óssea. Como vimos, fortalecer os nossos ossos não exige dietas complicadas ou alimentos exóticos. Começa com escolhas simples e inteligentes na primeira refeição do dia. Seja uma taça colorida de iogurte com frutos e sementes, uns ovos reconfortantes com vegetais verdes, uma tosta de sardinha à portuguesa ou umas papas de aveia cremosas, cada uma destas opções é um passo ativo na construção de um futuro com mais mobilidade, mais segurança e menos dor. Lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar dos seus ossos. Cada pequeno almoço é uma nova oportunidade para investir na sua saúde e na sua independência. O seu corpo é o seu lar, e construir uma estrutura forte é o melhor investimento que pode fazer para viver os seus anos dourados com a vitalidade e a alegria que merece. Gostaria muito de saber o que costuma comer ao pequeno almoço. As suas rotinas e ideias podem inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Por favor, partilhe as suas sugestões nos comentários abaixo. Vamos criar um espaço de partilha e entreajuda. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas que, tal como nós, procuram formas de envelhecer com mais saúde e qualidade de vida. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sino de notificações. Desta forma, não perderá nenhum dos nossos futuros vídeos, que são sempre pensados para si, para o ajudar a viver melhor cada dia. Lembre-se sempre, a idade é um privilégio, e cuidar do nosso corpo é a melhor forma de o honrar. Viva cada dia com força, energia e um sorriso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.